Jeremias 23, verso 23 e 24, e Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. Você já encontrou? Coloque-se de pé, se for o seu costume, o nosso costume é este, para lermos a palavra do Senhor. Diz assim o texto: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja, diz o Senhor? Porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor? Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Santo Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, glórias e honras ao Teu nome para todos sempre. Ó Deus, nós Te agradecemos, Te louvamos e bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez eu oro a Ti, para que os meus lábios, Senhor, sejam apenas representantes da Tua palavra, da Tua boca, Senhor, para o Teu povo. E que esta noite, Senhor, através, ó Deus, dos meus lábios, a Tua palavra possa ser semeada nos corações dos Teus filhos, e que haja prosperidade, Senhor, nesta mensagem, e assim que cada coração possa, Senhor, dar frutos para a glória do Teu nome. Amém. Você se assenta dando glória a Deus. Queridos irmãos, embora o texto que nós lemos para introduzirmos esta mensagem não faz parte do livro de Juízes, eu gostaria muito que vocês estivessem com a Bíblia aberta no livro de Juízes, no capítulo de número 6, porque é onde nós trataremos do assunto em que pregaremos esta noite. A primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse, recapitulando um pouco o que pregamos a semana passada, você vai notar no versículo de número 1 do livro de Juízes, no capítulo de número 6, que a história se repete. Mais uma vez, Deus opera no meio de Israel, da mesma forma em que nós mencionamos anteriormente na última mensagem. Mais uma vez, Ele levanta alguém para exercer juízo sobre Israel, e só depois é que Ele levanta o juiz. Então, neste trecho do capítulo 6, nós notamos que Israel está mais uma vez sofrendo juízo, e desta vez quem está exercendo juízo são os midianitas. A nação dos midianitas está já há 7 anos assolando Israel. O povo está em sofrimento, o povo está em desolação, o povo está novamente nas mãos do inimigo. E eu quero que esta noite você não esqueça que antes que venha o juiz, vem aquele que exercerá o juízo. Os midianitas estão exercendo o juízo, e note que nesse texto o povo de Israel começa a pensar em como fazer para se livrar da opressão dos seus inimigos. Versículo de número 2 do mesmo capítulo, nós começamos a notar quais são as estratégias. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações.
você vai notar, já no versículo 3 em diante, que estas estratégias e estas soluções em que o povo de Israel passa a confiar, não traz resultado positivo a ponto de fazê-los prevalecer contra os midianitas. Eles vão continuar em aflição. Não é difícil, e aqui eu quero que você se coloque nessa situação, porque falarmos do que está distante de nós, do comportamento equivocado do outro, é fácil. O difícil é quando nós nos colocamos na posição e aí notamos que a gente também faz da mesma forma. Nós também temos as mesmas atitudes. E as nossas atitudes, elas passam pelas estratégias humanas. Assim como nós fazemos isso, o povo de Israel fez. E nós vamos aqui citar alguns momentos em que novamente a nação de Israel e alguns personagens vão tomar atitudes como os filhos de Israel tomaram, que é usar das suas estratégias. A primeira estratégia humana, e que cada um de nós já pode se colocar em algum lugar das suas vidas fazendo assim, ou seja, em algum momento nós também agimos assim. A primeira da estratégia é fugir ou disfarçar-se. E aqui eu quero fazer um reverencial às covas que estão nos montes. Na verdade eram buracos que eles faziam para que quando o povo de Israel fosse atacado pelos midianitas, eles entravam ali naquelas covas, naqueles buracos, jogavam por certo uma cobertura por cima e ali tentavam fugir dos seus inimigos. 1 Reis, capítulo 22, versículo de número 30, na verdade do 19 até o 30, nós começamos a ouvir a história de um rei, e nós conhecemos bem, o rei Acabe. Ele toma uma atitude, ele diz o seguinte: já que o povo, os meus inimigos querem a minha morte, e também o profeta já profetizou que eu não vou prevalecer, bom será que eu me desfaça, bom será que eu troque as minhas vestimentas. Fugir e disfarçar-se é uma técnica humana, e talvez ela seja eficaz contra inimigos humanos, talvez ela seja eficaz contra aqueles que talvez sejam como nós. Mas nós lemos no capítulo de Jeremias, capítulo 23, que não há nada, nem criatura nenhuma, lá no livro de Hebreus, que possa se esconder do Deus vivo. Nessa tentativa, com a sua estratégia, Acabe se disfarça, veste uma roupa normal e coloca apenas Josafá vestido de rei, para que aqueles homens o matem a Josafá e não a ele. A ideia de Acabe é uma ideia primeiro mesquinha. Eu me livro e deixo Josafá lá na ponta da faca, como a gente diz por aí. Mas veja bem, embora Acabe estivesse usando uma estratégia que aos olhos dos homens pudesse ser eficaz, ela não tem nenhum valor diante do Deus de Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. O Deus de Hebreus não é um Deus que possa ser enganado por estratégias humanas. O Deus de Hebreus não é um Deus que talvez eu venha para a igreja com o meu terno e até posso enganar alguns que me ouvem, se esse for o meu desejo, mas jamais conseguirei enganar o Deus que sonda os corações. Fugir e disfarçar-se é muitas vezes o que nós usamos quando estamos fora da igreja. Aqui na igreja, cultuamos, louvamos, adoramos. Quando estamos lá fora,
somos agentes secretos. Ninguém sabe que somos cristãos, que professamos a fé cristã, estamos lá disfarçados, mas Deus continua vendo. Deus continua observando, porque como disse Jeremias, Ele não é Deus apenas de longe, Ele também é Deus de perto, e não há esconderijo algum para o homem em toda a terra que possa fazê-lo esconder-se de Deus. E aqui tem um problema na história de Acabe, assim como tinha na história do povo de Israel, é que quando Deus quer fazer prevalecer o inimigo, também Ele age da mesma forma quando Ele quer nos abençoar. Se você quiser se esconder de Deus para não receber uma bênção, você não vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz: e as bênçãos de Deus te alcançarão. Porque não importa onde você esteja, não importa para onde você vá, não importa que te desloque daquele setor do trabalho para aquele outro setor, alguém pensando em lhe prejudicar, porque se a bênção de Deus é para você e é o tempo da bênção chegar, não importa se alguém tentou te tirar do lugar da bênção, porque a bênção vai te alcançar aonde você estiver. Mas servir a este Deus tem um problema, é que assim como a bênção chega, e não importa que alguém tente nos abafar, nos esconder, nos colocar sentado no banco, sem poder falar na igreja, sem ter a oportunidade, como é muito comum nos nossos dias, alguém tenta colocar você escondido, para que Deus não possa fazer manifestar em você a sua glória, assim como ninguém pode impedir que isso aconteça, porque ninguém pode se esconder de Deus. Assim também, quando Ele deseja, quando Ele quer também não mais abençoar, mas agora de alguma forma afligir, punir, ninguém pode se esconder. Acabe havia recebido uma profecia: olha, daí da guerra tu não volta, disse Micaías. E Acabe então pensa: arma a sua estratégia, não vou vestir outra roupa, chego lá na batalha, fico aqui disfarçadamente, ninguém me viu. O texto das Escrituras diz que os soldados do exército que estavam contra Acabe, eles decidem o seguinte: a gente não vai lutar contra mais ninguém, a gente só vai lutar contra o rei de Israel. E acontece que Acabe está disfarçado e ninguém encontra Acabe. Encontram Josafá vestido de rei, como deveria ser, mas a bênção do Senhor, quando está com alguém, não importa, até que lhe confundam com outra pessoa. Quem confunde é o homem, Deus continua ali reconhecendo. Aí eles dizem: este não é Acabe, este é Josafá. Nós não temos nada contra Acabe, contra Josafá. O nosso problema é com Acabe. Então eles liberam Josafá, disfarçado, e agora pensando: opa, escapei. Ninguém escapa das mãos de Deus. Aleluia. Não há como se esconder. Então, versículo 34 do livro de Reis, capítulo 22. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade. O texto está dizendo assim: ele não tinha um objetivo, ele não tinha um alvo, ele fez na sua simplicidade, de qualquer jeito, sem mirar. É isso que a Bíblia está dizendo, na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e a couraça. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a flecha que foi disparada entrou justamente no único lugar que era possível ferir o rei. Na frestazinha, num lugar que nem mirando se consegue acertar. Eu costumo dizer, quando lembro desse texto ou quando prego, que só existe bala perdida para os jornais,
porque Deus nunca erra o alvo. Aquele homem displicentemente entesa o arco e dispara sem pensar em quem acertar, mas ele acerta aquele contra quem Deus está irado. Aleluia, não se pode esconder. E esta flecha entre as fivelas e a couraça, então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Talvez na sua estratégia Acabe pudesse imaginar que, disfarçando-se e fugindo, poderia sair daquela batalha vivo. Mas havia uma sentença de Deus, havia um propósito de Deus, havia algo que Deus tinha determinado. E é isso que eu quero que você saia daqui compreendendo esta noite. Assim como não havia possibilidade de Israel fugir e escapar dos midianitas, mesmo com todas as suas estratégias, assim também não havia possibilidade dos midianitas vencerem Israel quando Deus determinasse a vitória de Gideão. Glória! A outra estratégia humana é nos colocarmos nas cavernas. Queridos, eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Você que quiser acompanhar a leitura, pode abrir 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo de número 10. Muitas vezes, nós somos vencedores. Temos vencido muitas batalhas. Temos vencido muitas guerras ao lado do Senhor. Muitas vezes temos desafiado os grandes inimigos e temos conseguido vitória. Mas de repente, por uma simples ameaça, porque alguém disse algo, de repente, nós nos colocamos cabisbaixos, como se não confiássemos mais em Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 9, diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Observe que este Elias que está escondido na caverna, é o mesmo Elias que tinha desafiado 400 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Ele não é um homem acostumado a derrotas. Ele não é um homem derrotado. Ele não é um homem a quem Deus não responde. Elias vai ao conflito no Monte Carmelo com a certeza de que vai vencer. Vence. Ele não teme aquela quantidade, ele não teme o povo, ele não teme a nada. Ele simplesmente clama a Deus e desce fogo do céu e consome o holocausto, e ele vence a batalha. Ele vence o duelo, ele vence os profetas dos deuses estranhos. Mas de repente, Elias tinha um propósito no coração dele: convencer a este mesmo Acabe que falamos anteriormente e a sua esposa Jezabel que eles estavam errados e precisavam se converter dos seus maus caminhos. Mas ele não conseguiu isso. Queridos irmãos, eu quero dizer algo para que você saia daqui com o seu coração tranquilo. O milagre Deus faz, descer fogo do céu Deus faz, mas a mudança no coração do homem, ela parte primeiro do próprio homem. Eu que preciso querer, eu preciso mudar. Não adianta, você pode ser o maior pregador, você pode ser um homem santo, você pode fazer e viver muitos milagres e até talvez ter feito milagres dentro da sua própria casa, mas muitas vezes alguém da sua própria família, ou alguém muito chegado a você, mesmo vendo tudo que Deus tem operado na sua vida, não vai reconhecer Deus e vai continuar vivendo a mesma vida. Era isto que estava decepcionando Elias.
clamando Elias não era Deus. Deus tinha feito o milagre no Monte Carmelo, desceu fogo do céu, ouviu a sua oração, respondeu ao seu clamor. Mas o que não estava acontecendo conforme Elias queria? Elias queria que o coração de Acabe fosse transformado. Nem sempre isto acontece. E o que é que acontece com o servo de Deus, o homem de Deus? Ele se entristece, pensa que perdeu, pensa que foi ele o culpado. Às vezes, nesses dias, né, irmãos, de muitas mortes, de muitas pessoas, quantos talvez tenham pensado, mas eu preguei para ele, eu orei por ele, e o milagre não aconteceu, ou até aconteceu, mas mesmo assim ele endurece o seu coração. Há grandes testemunhos, pessoas que receberam grandes livramentos de Deus, pessoas que foram curadas por Deus, e depois voltaram ao erro novamente. Isso é normal nos nossos dias. E muitas vezes somos nós quem nos decepcionamos, porque não conseguimos êxito na tarefa de trazer aquela pessoa para Cristo. Elias estava assim, Elias queria converter o coração de Acabe, e não conseguindo, ele vai para a caverna. Eu quero só provar para vocês que o problema de Elias não era desconfiar de Deus. Esse mesmo Elias que foge de Jezabel, porque Jezabel o ameaçou, é o mesmo Elias que depois uma guarda vai buscá-lo. Ele está no monte também orando, e vai uma guarda de 50 homens contra ele, e o capitão daquela guarda fala assim: homem de Deus, vem conosco, o rei lhe procura. E o que é que Elias responde? Este mesmo Elias, ele vai dizer assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos. E o que acontece? Segundo as Escrituras, desce fogo do céu e consome aqueles 50. Entenda uma coisa, queridos, este Elias, pela intimidade que tinha com Deus, não tinha nenhum motivo para temer as ameaças de Jezabel. O problema dele era descontentamento, ele se sentia falhando. E é muitas vezes neste momento que nós vamos para a caverna. Não deu certo, não consegui. Orei, Deus não ressuscitou. Orei, Deus não salvou. Orei, Deus não curou. E a gente fica pensando: falhei em alguma coisa. Eu já levei o meu filho para a igreja, já fiz muitas coisas para ver se ele sai deste lugar onde ele se encontra, deste lugar de derrota. Queridos, isto é só Deus quem pode fazer, e o homem precisa tomar a iniciativa de ir ao encontro de Deus. Era preciso que houvesse um arrependimento no coração de Acabe, era preciso que houvesse um arrependimento no coração de Jezabel, e isso não aconteceu. Você não é culpado. Não vá pela caverna só porque algo que você esperava que acontecesse não aconteceu. É tempo de nos despertarmos e sairmos da caverna, porque ninguém pode se esconder de Deus. Elias pensa: não quero mais trabalhar para Deus, vou me esconder nessa caverna, quem sabe. E ele disse: tenho sido, olha a resposta de Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Ora, Elias está chorando seus lamentos para um Deus que tudo vê. Tudo aquilo que Elias está dizendo, Deus estava vendo. Enquanto Elias pensava que todos estavam mortos, Deus, que não deixa ninguém escondido, porque todas as coisas estão patentes aos seus olhos, vai dizer a Elias: ei, só não, eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram. Aleluia. Querido, não pense que você é sozinho. Eu gostaria de dizer isso aqui. De vez em quando eu penso: estou sozinho nessa minha luta.
Só eu que prego desse jeito, só eu que falo assim. Mas isso é algo que eu que penso que é assim, porque eu vejo só com meus olhos, como Elias via só com os olhos dele. Mas existe um Senhor no céu que ainda diz para todos nós: não se preocupe, você não está só. Eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram. Ainda tem 7.000 que quer uma igreja santa. Ainda tem 7.000 que quer uma igreja adoradora. Ainda tem 7.000 que quer uma igreja verdadeira. Ainda tem 7.000 que quer ainda orar e buscar e pedir ao Senhor que desça fogo do céu e que haja poder no meio da igreja para que possamos ser cheios do seu Espírito. Ainda tem 7.000 que não se convence que essas estratégias humanas são boas ou que são eficazes. Nenhuma delas são eficazes diante de um Deus que tudo vê. É verdade. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos. Achamos que estamos trabalhando só eu que venho para o ciclo de oração. Só eu que venho para a escola dominical toda vez. Não é verdade? Só eu que fico muito tempo na igreja. Eu vou dia de segunda, vou dia de quinta, vou dia de domingo, vou dia de quarta-feira, vou dia de sexta, vou dia de sábado. Só eu. Eu gostaria de lhe dizer, não pense isso, porque ainda tem 7.000 fazendo como você está fazendo. Aleluia. Elias imaginava: eu estou sozinho, não tem mais ninguém. E ainda estão pensando em me matar. Eu vou para a caverna. Deus está lhe dizendo: sai da caverna, eu estou te vendo aí. Aleluia. As estratégias humanas, irmãos, elas são tão frágeis. Elias entra na caverna, pensando em se esconder, e o Deus que tudo vê, que conhece todas as criaturas: que fazes aí? Deus está perguntando a alguém aqui esta noite: o que é que você está fazendo aí? Não é aí que eu te quero. Eu quero você trabalhando para mim. Eu quero você exercitando aquilo que eu te dei, aquilo que eu te conduzi. Elias, ao sair da caverna, Deus vai dizer assim: ó, tem 3 coisas para você fazer. Depois você toma a atitude que você quiser. Vai lá e unge o rei. Depois unge Jeú rei e unge Eliseu em teu lugar. Aleluia. Antes de você ir embora do cenário, você ainda tem que deixar alguém para continuar aquilo que você começou. Não adianta você querer se esconder. Aleluia. Ele diz assim: vai lá e unge Eliseu profeta em teu lugar. Antes de você se esconder na caverna, lembre-se, Deus está contando com você para deixar um legado para as próximas gerações. Aleluia. Você está novo, rapaz, para de se esconder. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas eu tenho muito tempo de crente, estou cansado, já fiz muita obra de Deus, já fui para muito evangelismo. Continue, ainda tem um Eliseu para ser ungido. Aleluia. Aleluia. Ainda tem um Eliseu para ser ungido em teu lugar. Quem sabe teu filho, quem sabe alguém da tua família, quem sabe um irmão da igreja, não sei, mas eu sei uma coisa: Deus não está liberando ninguém para ficar na caverna. Você foi sozinho e Deus está te chamando hoje: saia da caverna. O que é que você está fazendo aí? É verdade. Essas estratégias, elas não funcionam diante de nosso Deus. A terceira coisa que nós vamos falar esta noite das estratégias humanas é criar fortificações. Criar fortalezas, muros, castelos. Aqui ninguém me toca, aqui ninguém me pega, aqui eu estou protegido dos meus inimigos. Que são estratégias humanas. Mas eu gostaria de falar para os irmãos sobre uma cidade chamada Jericó. Eu sei que a história de Jericó vocês conhecem, segundo as Escrituras. Talvez o que vocês não saibam são alguns detalhes que eu gostaria de lhes dizer. A cidade de Jericó era uma cidade intransponível.
A cidade de Jericó era uma cidade que nenhum exército teria capacidade de invadir. A cidade de Jericó era uma das maiores fortalezas da sua época. Lembre-se que naquele tempo não existiam, não é, bombas atômicas, canhões. Então, os homens usavam seus recursos. Recursos ainda não tão sofisticados quanto os que nós temos hoje. E Jericó era uma fortificação excelente. Só para que você tenha alguns detalhes. O muro media 4.018 metros, 4 quilômetros. A altura era de 12 metros. E a largura era de 8,5 metros. Dava para passar 2 carros na largura do muro. Por cima do muro, dava para passar 2 carros, não, né? O carro deve ter 2 metros de largura. 4 veículos empareados passavam por cima do muro de Jericó. Não tem como Israel vencer. Jericó tinha tanta certeza que Israel não poderia vencê-lo, que olha o que diz o verso de número... Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Por quê? Porque enquanto não saísse ninguém e não entrasse nenhum inimigo, ninguém poderia derrubar a muralha. Aleluia. As estratégias humanas não funcionam. Não pense que porque você está neste castelo, não pense porque você está nesta fortaleza, a minha casa é segura, tem grades, o meu carro é blindado, ninguém pode me assaltar. São muitas imaginações que o homem faz, não é verdade? Coloquei câmeras, alarmes, cerquei toda de grade. Aleluia, só é seguro enquanto o Senhor estiver guardando a casa. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel cerca a cidade e as muralhas de Jericó. Não atiram nenhum tipo de arma, não usam nenhum tipo de arma. Não usa nenhum tipo de arma sofisticada que pudesse romper aquela muralha. Eles usam apenas a palavra de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É verdade, Enquanto Josué ainda pensava, mas a muralha é extensa, mas a muralha é muito alta, mas a muralha é muito larga, Deus estava dizendo, canta um hino aí que eu vou derrubar a muralha. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então, queridos, não se apegue às estratégias. Estamos aqui em um tempo interessante, não é verdade? Todos nós, aqui na igreja, fora o pastor que nos prega, usando máscara. Aleluia. Eu continuo acreditando que o vírus só não pode passar pela muralha que Deus colocou, porque todas as outras são falíveis, todas as outras podem ruir, todas as outras podem não ter a eficácia que se espera. Por quê? Porque como as muralhas de Jericó, nada está impedindo Deus de fazer Israel entrar, e nada pode também, na hora da sua vingança contra Jericó, deter o exército de Israel. É verdade. Ninguém pode se esconder. A Bíblia diz que as muralhas vão cair, Israel vai tomar a cidade. Aleluia. Percebem como nossas estratégias são falíveis? Não adiantou para Acabe se disfarçar, não adiantou Elias ir para a caverna, não adiantou as fortificações, assim como Israel não tinha adiantado nada contra os midianitas, porque todas as vezes que os midianitas vinham, eles levavam todas as produções, toda a riqueza de Israel. A Bíblia diz lá no versículo de número 7, se eu não me engano, que já não suportando mais aquela aflição, a fome já estava em Israel, porque todas as vezes que eles plantavam, eles vinham, a Bíblia diz, os midianitas vinham como gafanhotos e comiam e devastavam tudo.
Mas no versículo 7, aleluia, porque um Deus que tudo vê e que nada pode estar escondido, também é um Deus todo-poderoso e que ainda ouve o clamor. Juízes capítulo 6, versículo de número 7, e sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel, eles agora não estavam mais interessados em cavar covas, eles não estavam mais interessados em fugir para as cavernas, eles também não queriam mais construir fortificações. Eles descobriram que enquanto Deus estivesse contra eles, nada que eles fizessem poderia sustentar a sua vida, porque o Deus está virado contra eles. É hora de clamarmos a Ele, para ver se Ele vem ao nosso socorro. Aleluia, eu dou glória a Deus, porque Ele ainda é um Deus que ouve o clamor. Aleluia, Ele ouve. Queridos, eu quero que você entenda isso aqui. Ele ouve e responde. É verdade. Eu não consigo crer. E infelizmente ou felizmente, eu vou continuar crendo, por exemplo, que Deus está falando aqui hoje com alguém, comigo. Não simplesmente porque eu estou citando textos bíblicos, é porque o Deus que eu creio é o mesmo Deus da Bíblia e Ele continua falando. Aleluia. O povo de Israel clama e Ele responde. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse. Eles tinham tentado várias estratégias e não estavam conseguindo vencer os midianitas. Aí o profeta diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí, irmãos, Deus é detalhista. Se você prestar atenção, você vai ter uma resposta hoje. Você lembra qual foi a nação que oprimia Israel? É isso que Deus está dizendo pelo profeta. Ele está dizendo: quem oprimia Israel era a maior nação da terra, o Egito. O maior reino da terra, o Egito. E mesmo assim, ele manda dizer pelo profeta: foi eu quem vos tirei da mão do Egito. Aleluia. Pense aqui comigo: quem são os midianitas para lutar contra Deus? É verdade, aleluia. O nosso problema não é o problema de Deus. O nosso problema é que nós fazemos os nossos inimigos maiores do que eles realmente são. Quem são os midianitas diante dos egípcios? Ninguém, uma formiga. Aí Deus manda dizer pelos profetas: vocês estão clamando a mim porque vocês não estão lembrados que foi eu, o Deus de Israel, que tirei do Egito e fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Glória. Deus está dizendo: eu não sei qual é o tamanho do inimigo que você tem. Eu estou dizendo isso para você. Eu não sei. Deus vê todas as coisas. E Ele está dizendo para você essa noite: esse é pequeno diante dos outros que eu já venci. Deus está dizendo: olha, quem são os midianitas? Interprete: quem é este inimigo que te oprime hoje diante do Deus que já fez livrar da mão dos egípcios? Aleluia. Quem é este teu inimigo que tenta trabalhar contra você, que tenta se levantar contra você no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, onde você vai? Tem sempre alguém que é contrário. Eu estou dizendo esta noite: quem é ele diante do Deus que livrou Israel da mão do Egito? Aleluia. Vamos colocar nos nossos dias: quem é este teu inimigo para te continuar te fazendo sofrer, quando o Deus que você serve te tirou do lodo, do lamaçal do pecado, colocou os teus pés sobre uma rocha? Quem é este inimigo? É verdade. Deus manda dizer pelo profeta: eu ainda sou o mesmo Deus. Aleluia. Eu ainda posso, eu ainda faço, eu ainda sou. Oh, glória a Jesus.
Aleluia. Este Deus que tudo vê, que vê a minha dor agora, que vê a sua dor agora, que ouve, que responde, aleluia, é o mesmo Deus que vai falar com Gideão. Amados irmãos, eu estou encerrando. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6, verso de número 12. A principal coisa que acontece com alguém que está se sentindo derrotado, que está perdendo até, que está sofrendo, que está frágil, a primeira coisa que ele faz é duvidar. Eu vim aqui esta noite para lhe dizer que não importa o que você está perdendo, nem quanto está perdendo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Glória. Aleluia. Oh, glória. O Senhor é contigo. Sabe qual é a reação de Gideão? A reação de Gideão é: se tu foste comigo, Senhor, eu não estaria neste sofrimento. Se tu estivesse comigo, Senhor, eu não estaria passando esta prova. Se tu estivesse comigo, Senhor, eu não estaria na igreja com toque de recolher. Se tu estivesse comigo, Senhor, eu não precisaria estar usando máscara. Se tu estivesse comigo, Senhor, eu não precisava tomar vacina. Se tu estivesse comigo, Senhor, eu não estava aí batendo nas portas atrás do emprego. E Deus está dizendo a Gideão, mesmo em uma situação de derrota. Sabe onde Gideão estava? Gideão estava malhando trigo no lagar. Para quem conhece a história e vai ficar para a próxima mensagem, não era o lugar certo. Não era o lugar certo. Talvez Gideão, tentando se esconder dos seus inimigos, foi malhar o trigo no lagar, mas Deus vê tudo. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória, Jesus. E ele vai dizer assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Amados queridos irmãos, é muito comum para todos nós, no momento de derrota, imaginar que Deus nos abandonou. Eu vou fazer uma ilustração, por favor, entendam. Até Jesus, como homem, na cruz, professou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na hora da derrota, a gente sempre pensa que Deus nos abandonou. Mas eu vim aqui esta noite para te dizer: não temas, o Senhor é contigo. Nem os teus inimigos podem se esconder dos olhos de Deus. Nem você mesmo, escondido dos seus inimigos, pode se esconder de Deus. Aleluia. Gideão estava escondido dos seus inimigos, mas não estava escondido de Deus. Ele está vendo todas as coisas, nossos acertos, nossos erros, nossas vitórias, nossas derrotas. E neste momento que às vezes a gente está triste, pensando que Ele nos abandonou, como Gideão, é que Ele vem até nós para consolar o nosso coração e dizer: eu sou contigo. Aleluia. Pastor, como homem, o que eu preciso fazer? Eu vou dar uma receita que eu uso. Às vezes as pessoas não me entendem. Minha esposa, por exemplo, é uma das pessoas que não me entende. Você não tem medo, não? Às vezes ela fala assim comigo: você não tem medo, não? Você fala assim: você não tem medo, não? Ah, está vendo a doença aí? Você não tem medo, não? Eu digo porque creio.
Salmo 91, 1. Enquanto ninguém pode se esconder de Deus, porque nada está escuso aos seus olhos, nada está escondido aos seus olhos, eu continuo crendo que o caminho é me esconder nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por que você não se preocupa? Por que você continua assim? A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Embora as condições são adversas às vezes, embora pareça que a aflição quer nos pegar, às vezes as derrotas parecem consecutivas, mas eu estou escondido naquele que me faz descansar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. De vez em quando a gente se abate sim, toma uma notícia, aquele baque, mas eu continuo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Queridos, temos andado ansiosos, desesperados, porque não temos entendido o que o Senhor tem para nós. Ele está vendo o teu sofrimento, os teus inimigos, e Ele está te dizendo: não se preocupe, se esconda em mim, porque a minha bênção vai te alcançar.